Muito bem. Sejam todos bem-vindos então ao nosso estudo da Parashá da semana. Mais uma vez temos aqui uma Parashá chamada Mehubarot, ou classificada como uma Mehubarot, porque ela está conectada à outra. E essa semana então temos Acharei Mot e Kedoshim. Todo então o conteúdo da nossa aula, do nosso estudo de hoje, estará centrado em Levítico 16, verso 1 até o capítulo 20 e 27. Né? Então nós estaremos estudando esses 4 capítulos de forma sucinta, focando nas partes principais, né, do texto e esclarecendo, citando algumas partes do Midrash e algumas partes também dos Hazal, dos sábios de Sagrada Memória, para que o texto possa ser então ficar mais claro, mais elucidado. Muito bem, então nossa Parashá Acharei Mot, o que ela descreve? Ela descreve então os eventos que seguem a morte de 2 filhos de Aharon, dos 2 filhos mais velhos dele, Nadav e Avihu, que nós vimos na Parashá passada, né, a Parashá Shemini, no caso, algumas semanas. Muito bem. Então a porção dessa semana, ela começa com uma longa descrição do serviço especial de Kippur, ou Yom Kippur, o dia da expiação. E esse serviço era realizado, então, de acordo com a Torá, na Mishkan, que era o tabernáculo, nos dias de Moshe, nos dias de Moisés e de Aharon, nos quais o último, Aharon, servia como Kohen Gadol, ou sumo sacerdote. Aquele serviço, então, daquele dia tão especial, incluía a confissão do sumo sacerdote, em seu próprio nome, e em nome depois de toda a nação, de todo o povo de Israel. Na sequência, tínhamos, então, uma seleção por meio de sorteio entre 2 bodes, né? Um dos quais seria como uma oferta pelo pecado nacional, a nível nacional, e a outra seria então levada ao deserto, né, como portador então dos pecados do povo. E depois segue então os rituais e as cerimônias de aspersão de sangue, né, sobre o altar, a questão do incenso, que deveria ser trazido no santuário, no Kodesh HaKadoshim, no Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, etc. Então, seguindo a ordem de Kippur e suas leis de jejum e abstinência de trabalho, seriam observadas eternamente pelo povo judeu, como um dia de perdão, um dia de expiação, a Torá proíbe então a oferenda ou a oferta de korbanot, ou de sacrifícios, como queiram, né, se bem que é uma má tradução, que sejam fora das instalações da Mishkan, ou seja, todo e qualquer tipo de korban, de sacrifício, devia ser então feito apenas na Mishkan, no santuário. O sangue não podia ser ingerido de forma alguma, essa é uma mitzvah que se encontra justamente nesta Parashá. E durante o processo da Shechitá, que é o abate ritual do animal para consumo humano, uma porção de sangue derramado deve ser coberto, segundo a instrução da Torá. Então esta porção Acharei Mot, conclui então com uma lista dos relacionamentos sexuais imorais e proibidos, e a ordem de que o povo judeu mantenha e assegure a santidade da terra que eles passarão a ocupar, ou seja, a terra de Israel. Muito bem. E o próprio título da Parashá, Acharei Mot, que significa depois da morte, implica então naquele caso que nós vimos em Shemini, com relação à morte de Nadav e Avihu. Né? É o que nós lemos no título, logo no título dessa Parashá. Já a outra Parashá Kedoshim, que está ligada a essa, nesse ciclo de leituras, inicia-se com a ordem de Deus para que toda a nação de Israel seja santa, imitando a suprema santidade do próprio Criador.
A Torá prossegue então dando um esboço ou delineando uma infinidade de mitzvot, de mandamentos, através dos quais o povo poderia então atingir esse estado de santidade, abrangendo uma grande variedade de assuntos, tanto mandamentos positivos como inferências negativas, lidando com o nosso relacionamento para com Deus, lidando com o nosso relacionamento para com o próximo. E aqui é importante a gente frisar que eu disse nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento para com o próximo, porque em questões de perdão, expiação e ética, né, não há distinção realmente legal entre noahides e judeus. Isso é muito importante ser frisado aqui. Recebemos então, no caso, no texto da Torá, as ordens de temer os pais, né? E os Bnei Israel devem guardar o Shabat e abster-se da adoração de ídolos. Deus então instrui o povo a deixar vários presentes da colheita para os pobres e oprimidos, incluindo o canto dos campos, que não deveria ser então colhido, essa mitzvah chamada Peah, e os feixes que caíam por acaso, né, ao serem juntados. Então esses feixes deveriam ser deixados para os necessitados, para os carentes. E o canto também dos campos, né, em seus ângulos, não deviam ser então colhidos. Então deve-se, de acordo com a Torá, manter a justiça, fazer negócios honestos com os vizinhos, com o próximo, não praticar maledicência, Lashon Hara, e de forma geral, ter pelos outros a mesma consideração que temos por nós mesmos. Essa, digamos, seria o ponto-chave, o foco da Parashá, né? Que é o chamado princípio áureo, princípio de ouro, né? O que, digamos, o próprio Hillel esclarece, o Talmud, e tantas vezes é comentado isso na tradição judaica. Então depois temos uma descrição de várias categorias de kilaim, que são misturas proibidas, ou seja, hibridação de animais e plantas, né? Vestir shatnez, que é uma mistura de lã e linho, uma mesma peça de roupa. Então essa é uma mitzvah também que o judeu deve cumprir, né? Não vestir mistura de lã e linho, uma mesma peça de roupa. Essa lei é chamada shatnez. A proibição também de tornar, digamos, ou criar animais a partir do processo de hibridação, né? E a Torá discute então uma outra mitzvah, que é o orlá, que é a proibição de consumir frutas nos primeiros 3 anos após o plantio de uma árvore. Então, essa mitzvah especificamente tem a ver com a terra de Israel, lá para ser cumprida em Israel assim que eles entrassem na terra. A porção continua então com uma lista de punições a serem impostas às pessoas que transgridem e que participam das várias relações proibidas que a Torá relaciona, né, na porção da semana. A Parashá Kedoshim então conclui com o mandamento, mais uma vez, para que o povo de Israel seja um povo santo, distinto entre as nações do mundo. Pois então, e nessa Parashá nós encontramos vários mandamentos, né, várias mitzvot, que aparentemente têm muito pouco em comum. É difícil de você conseguir encontrar alguma ligação, se você observar apenas o texto como ele está na Torá, que parece que há alguma coisa que não está fechando, que não está se conectando, que não está ligando um aspecto ao outro. Então nós começamos com uma lista de leis e práticas de Kippur, depois nós passamos por uma proibição de comer sangue, finalmente a porção conclui com uma discussão de relações proibidas.
desprezando a possibilidade de que estes mandamentos em particular foram todos colocados juntos, né, por acaso, para formar a porção Achareimot da Torá, certamente nós seremos capazes de descobrir um tema comum que conecta esses vários tópicos. Vamos ver então se nós conseguimos achar isso aqui. De uma forma bem interessante, nós vemos que a Torá proíbe o consumo de sangue de qualquer animal, mesmo aqueles que são kasher. Desse modo, a Torá não apenas exclui a grande maioria das criaturas de nossa dieta, ou da dieta de Israel, como limita a nossa licença quanto àqueles que são permissíveis. Esse é o comentário que o Rabi Yoel Spotz faz. Claro que ele está citando a judeus. Então ele comenta o seguinte: desse modo, a Torá não apenas exclui a grande maioria das criaturas de nossa dieta, ou seja, da dieta judaica, como também limita a nossa licença quanto aos que são permissíveis. Além disso, a Torá exige do judeu um dia de total e absoluta abstinência de toda alimentação. No caso do jejum de Kippur, né? Restrições e regras parecem quase sempre esmagadoras, uma grande quantidade de regras e restrições. De fato, nós descobrimos aqui uma estrutura muito similar, se focarmos bem no tópico, a respeito dos relacionamentos proibidos. Na porção dessa semana, então, a Torá lista que os indivíduos impróprios que não devemos escolher como companhia. Entretanto, isso não é tudo. A Torá regula severamente o relacionamento, mesmo com pessoas que não são permitidas. Uma união adequada deve ser precedida por Kiddushin, que é a santificação do casamento. Isso pela halachá, pela lei judaica, é fundamental. Um casamento mal sucedido deve ser terminado pela concessão de um documento de divórcio, de acordo com a lei judaica, ou get. Relacionamentos extramaritais são vistos como desdém, ou seja, com repúdio. Desta forma, vemos que a Torá coloca severas restrições e limitações sobre os alimentos que o povo de Israel podia comer e sobre também os seus relacionamentos. E as semelhanças não param por aí. A porção dessa semana não é o único local em que encontramos esses dois tópicos agrupados juntos. De fato, o Rambam coloca as leis dos relacionamentos proibidos e as leis dos alimentos proibidos na mesma seção em seu código da lei judaica, Mishnei Torah. O Ramban denomina essa seção, curiosamente, de Kedushá, santidade. Mas muito embora essa palavra Kedushá seja vertida como santidade, muitos comentaristas assinalam que o termo também conota a noção de separado ou distinto. E, na verdade, a raiz da palavra Kedushá, Kadosh, da raiz Kuf Dalet Shin, para quem está estudando hebraico, sabe que significa ser separado, ser distinto. Desta maneira, poderia parecer então que o Ramban deseja nos transmitir que essas duas áreas de lei, né, possibilitam então ao povo de Israel ser separado e distinto, né, ser, digamos, diferente dos demais povos do mundo. Muito bem, então agora nós conseguimos encaixar as peças nos seus devidos lugares. Quando Deus criou o universo, Ele colocou tanto o homem como o animal nesse planeta. À primeira vista, o homem parece não ser assim tão diferente de qualquer outra criatura, afinal nós respiramos, nós temos sangue, né? Nós temos órgãos, e assim por diante. Nós nos alimentamos, assim como os animais, também nós procriamos, nós praticamos as mesmas atividades, ou quase as mesmas atividades físicas do cotidiano. Não somos então assim tão diferentes dos animais que perambulam pela terra. Talvez o dom da fala, do raciocínio, né, são dois indicativos de que o homem é, na verdade, um pouco diferente. Ou talvez muito diferente, muito separado dos animais. E são esses dois pontos, então, que nos fazem separados, distintos desse
reino animal. Entretanto, quando deixamos que os nossos desejos, os nossos instintos, reinem livremente, de forma rampante, quando eles agem sobre nós sem qualquer restrição, nós estamos, na verdade, então demonstrando que não somos melhores do que um animal. Não somos nada superiores ou diferentes ou distintos de qualquer outro animal. Porém, se o que nos distingue do animal é o raciocínio, é a capacidade de pensar, raciocinar e entender, quando nós satisfazemos nossas paixões, nossas ânsias, nos tornamos então não seres libertos, não homens livres, não mulheres livres, não pessoas livres ou libertas, mas sim nos tornamos escravos de nossos próprios desejos, nossas próprias paixões, nossas próprias vontades e apetites. Então, o que acontece? Mesmo tendo essa distinção, essa capacidade de raciocínio, capacidade racional, nós nos reduzimos a um mero ajuntamento de carne e ossos. Instintivo, que age apenas pelo instinto, e perde temporariamente a capacidade de raciocínio. Por esse motivo, a Torá contém tantas proibições na área de ingestão de alimentos e relações sexuais, notoriamente em relação ao povo de Israel. A Torá prescreve o controle dos desejos básicos a fim de nos separar e distinguir de todas as outras criaturas. De uma certa forma, isso se aplica também em relação ao Noahid, com relação a Ever Min Ahai, que é o mandamento que nos proíbe de comer a carne do animal enquanto está vivo, ou enquanto está com o seu sangue, segundo a lei. Demonstrando então nossa força de vontade, nossa disciplina, podemos nos elevar acima de meros seres físicos, ou seja, é possível que nós nos elevemos acima de meros seres físicos. Não admira que após ter introduzido essas leis na porção da Torá desta semana, em relação também ao jejum de Yom Kippur, de abster-se de ingerir sangue e evitar relacionamentos proibidos, a Torá comece a porção da próxima semana, ou seja, na verdade, nesse ano, está ligada a essa porção de Achareimot, com a frase Kedoshim Tihiu, sereis santo, ou seja, sereis separados, pois apenas santificando os aspectos físicos da nossa vida, nós podemos ter sucesso também nessa busca espiritual. E outro ponto importante que nós vemos aqui é que há uma correlação entre a porção de Kedoshim e a sua antecedente, a Achareimot, que nós estamos estudando exatamente hoje. Em Achareimot, Deus ordena ao povo de Israel: não usem a prática da terra do Egito, na qual vocês habitaram, e não usem a prática da terra de Canaã, a qual eu vos estou trazendo, e não sigam as tradições deles. Vaikra 18:3, Levítico 18:3. Então, nós temos aqui um mandamento que Deus deu a Israel através de seu servo Moshe, que o seu povo, o povo de Israel, não deveria então seguir Hukot Hagoi, ou costume das nações, os mandamentos ou as ordenanças dos povos, nem daquele povo de cuja terra eles saíram, o Egito, e tampouco da terra para onde eles iriam, do povo que estava naquela terra para a qual eles estavam indo. O que nós temos aqui é uma ponte com duas extremidades. Entre o Egito e Canaã estava então Israel.
Isso é bastante sugestivo porque nos direciona a andarmos pelo caminho do meio sempre, pelo caminho do equilíbrio. Israel estava então na interseção entre esses dois pontos, entre o Egito e Canaã, e assim devia ficar, assim devia permanecer, como povo distinto e separado. Na porção do Kedoshim, o Criador se dirige ao povo de Israel dizendo: sereis santos, pois santo eu sou, Hashem, vosso Deus. 19:2 Levítico. Vaikra. Esses dois versos fornecem uma ênfase esclarecedora sobre não apenas como vivemos, ou como podemos viver, mas do modo que vivemos e no contexto de onde vivemos. E isso se aplica de forma universal. Isso também tem a ver muito com o Pacto Universal. Que, de uma forma ou de outra, nós, no Ahides, também temos que nos manter distintos e separados, certo? É uma exigência, tanto é que nós temos leis para cumprir, leis para seguir, e isso nos mantém, então, separados e distintos também dos outros povos do mundo. Em Pirkei Avot, no capítulo dos pais, o sábio Nitai desenvolve o seguinte raciocínio: distancia-se de um mau vizinho, ou seja, não fique perto de um mau vizinho e não se associe com uma pessoa perversa. Isso faz eco ao Salmo capítulo 1, quem não conhece. Bem-aventurado o varão que não anda, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é preciso ler muitos jornais para estar informado dos sérios problemas de moralidade que ameaçam a sociedade nos dias de hoje. É próprio da natureza humana, é próprio de nós, seres humanos, sermos influenciados pelos traços de caráter, pelos padrões, valores presentes entre nossos vizinhos. Entretanto, é imperativo que se esforce para seguir o código de conduta, um código de conduta eterno que Deus prescreve em sua Torá. Isso, mais uma vez, válido tanto para Bnei Israel como Bnei Noach. Em relação ao mundo judaico, em relação aos israelitas daquela época e aos judeus de hoje, nós temos aqui um símbolo sutil, que é, embora vital, do repúdio da influência da sociedade ocidental, que é encontrada de uma forma aparentemente, digamos, num caso, aparentemente sem nenhuma importância, que é a forma de cortar o cabelo. Então muitas pessoas hoje aparam seus cabelos de formas diferenciadas, etc. e tal, de acordo com o estilo da moda, aquela coisa toda. Portanto, a Torá ordena aos filhos de Israel dizendo o seguinte: não cortarás o cabelo da vossa cabeça em redondo, e não raspareis com navalhas a vossa barba. Vaikra 19:27. Os homens judeus também não podem raspar completamente costeletas, nem barbear as faces com lâmina. Essa é uma prescrição. Assim, em algo simples como uma ida ao barbeiro, o judeu deve permanecer consciente de que a Torá é que o guia nesse comportamento, e não aquilo que a sociedade impõe ou define como normal, legal ou conveniente. Então, o que nós temos aqui é uma vida pautada pelos ditames da Torá, pelo que a Torá dita. Ou seja, quem realmente vive Torá não faz com que a Torá se adapte ao seu mundo, mas é o contrário, faz com que o mundo à sua volta, o seu mundo, se adapte à sua Torá sagrada. Então muitos dos hábitos que os judeus têm, como usar kippá ou se vestir com modéstia, ajudam-nos a lembrar da distinção e do papel especial nesse mundo. Então, cada item, cada objeto, cada atitude, cada ação tem uma intenção e tem um objetivo impactante. Não apenas, digamos, na vida do próprio judeu, mas sim, segundo a própria tradição, em toda a criação. Eles podem impactar toda a criação com um simples ato, com uma simples mitzvah. Porque mitzvah é exatamente isso. Mitzvah é aquilo que faz a ligação. Se você for notar a palavra mitzvah em sua origem, em sua etimologia, você vai encontrar que mitzvah é fazer laços.
é fazer ligações, fazer pontes, é construir elos, é fazer ligações. Então você liga, ou você une Olamot, você une mundos, né? Entendam mundos como realidades. E com isso, então, você promove, digamos, através das mitzvot, através do cumprimento delas, seja judeu ou noahid, você, digamos, acaba sendo participante de Tikkun Haolam, que é a restauração ou a redenção de todo mundo. Infelizmente, segundo o artigo do Rabino Yossi, o último século tem mostrado uma taxa alarmante de casamentos mistos, ignorância e assimilação. Nesse texto aqui, então, o Rabino Yossi ele fala que há uma grande quantidade de assimilação ou de pessoas assimiladas que nasceram na tradição judaica e acabam assimilando. E esse é um problema muito grave, por quê? Porque a cada geração a tendência é aumentar esse número. E a Torá prescreve exatamente contra isso, né? Contra o costume das nações. Manter-se fiel ao que a Torá ordena. Muito bem. Porém, infelizmente, de acordo com a sociedade moderna, né, muitos preferem agir, digamos, estando em Roma, agir como os romanos. Tentam se encaixar na maioria, tentam buscar ser aceitos, como se estivessem devendo alguma coisa para a sociedade, pelo simples fato, digamos, de você estar cumprindo o Torá. Né? Então, às vezes esse problema persiste pela falta de compreensão da pessoa, que aquele que cumpre Torá, seja judeu ou noahid, ele não deve nada, absolutamente nada para os tempos, para a sociedade, ou para as tendências, certo? Não devemos nada para isso. O importante é fazer aquilo que nos compete fazer, a nossa porção, o nosso pacto, e quebrar aquela sequência de assimilação de costumes. Não seguireis o caminho das nações. Então esse mandamento, ele ecoa gerações, desde que a Torá foi dada, né, e serve como modelo, serve ainda como princípio básico da preservação e da unidade do povo de Israel e também das nações monoteístas. No centro dos livros de Moisés está Vaikra, que é o livro de Levítico que todos conhecem. No centro de Vaikra está o Código de Santidade, que é o capítulo 19 desse mesmo livro, com um apelo importante. Sereis santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E no centro do capítulo 19, temos um breve parágrafo que, pelo seu posicionamento no capítulo, é o ápice, o clímax, o ponto alto da Torá. Não odeie teu irmão no teu coração. Naturalmente que você deve repreender o teu próximo para não levar sobre ti o seu pecado, diz a Torá. Porém, não se vingar, nem mesmo guardar rancor contra os filhos do teu povo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Deus. Muito bem, nessa parte então do nosso estudo, nós vamos analisar a segunda dessas disposições. Ou seja, você deve certamente repreender o seu próximo para não ter pecado, ou não levar pecado por sua causa, por causa dele. Dois sábios judeus, Rambam e Nachmanides, concordam em ver dois níveis bastante diferentes de significado nessa frase. Então temos aqui dois níveis diferentes de sentido nessa frase, segundo o Rambam e o Nachmanides. E é assim que o Rambam coloca. Quando uma pessoa peca contra a outra, esta última não deve odiá-lo e nem permanecer em silêncio. Como é dito sobre os ímpios, Absalão falou com Amnon, nem bem nem mal
embora odiasse Amnon. Pelo contrário, ele é ordenado a falar com ele e dizer-lhe: por que você fez isso a mim? Por que você pecou contra mim em tal e tal assunto? Como se diz, você certamente deve repreender o teu próximo. Se ele se arrepender e pedir perdão, ele deve perdoar e não ser cruel. Como se diz, ou como está escrito, e Abraão orou a Deus. Aqui no caso, com relação à cura de Avimelech. Se alguém vê no seu companheiro, ou vê seu companheiro cometer um pecado, ou embarcar em um caminho que não é bom, que não é justo, é uma mitzvah, é um mandamento fazê-lo voltar para o lado do bem. Ou seja, é uma obrigação nossa repreender aquela pessoa por amor, para fazer com que ela volte ao caminho do bem. E dar a conhecer a essa pessoa que ela está cometendo um pecado contra si mesma, por suas más ações. Como é dito, você certamente deve advertir o teu próximo. Da mesma forma, o Nachmanides coloca: você certamente deve argumentar com o seu próximo. Este é um comando separado, ou seja, que nós devemos ensinar-lhe a reprovação como instrução. E não levará sobre ti o pecado por causa dele, pois você pode levar o pecado por causa da sua transgressão se você não repreendê-lo. Ou seja, se a pessoa testemunhar ou ver que alguém cometeu ou está cometendo algum erro e omitir-se desse caso, está pecando por omissão, está levando também a culpa, como cúmplice daquele pecado, daquele erro. No entanto, parece que a interpretação mais apropriada para a expressão certamente o repreenderás deve ser entendida da mesma forma como Abraham censurou Avimelech. O versículo está dizendo assim: não odeie seu irmão em seu coração quando ele faz algo contra você, contra a sua vontade. Mas em vez disso, você deve repreendê-lo, dizendo: por que você fez isso comigo? E você então não vai ter pecado por causa dele. Cobrindo-se o ódio em seu coração, e não lhe dizer, porque quando você argumentar com ele, ele vai justificar-se diante de você, ou ele vai se arrepender. Duas uma. Ou ele vai justificar o que ele falou, o que ele fez, ou então ele vai se arrepender da sua ação e admitir o seu pecado, a sua transgressão, e você vai certamente perdoar. A diferença entre as duas leituras é que uma é social e o outro interpessoal. Na segunda leitura, nós temos a ideia que o comando é de responsabilidade sobre o coletivo. Quando vemos que alguém está prestes a cometer um pecado, temos de tentar dissuadi-lo a não fazer aquilo. Nós não estamos autorizados a dizer ou a pensar: isso é um assunto privado entre ele e Deus, não tem nada a ver com isso. Por quê? No caso de Israel, no caso do povo judeu, há uma máxima dos sábios que diz o seguinte: todo Israel, todo o povo de Israel é fiador um do outro, ou seja, um depende do outro, um está sob a tutela do outro. Somos então todos responsáveis, nesse modelo que segue, digamos, o padrão da Torá em relação ao povo judeu, não só para a nossa própria conduta, mas também pelo comportamento dos outros. E esse é um capítulo importante na lei, no pensamento judaico também. No entanto, tanto o Rambam quanto o Nachmanides estão conscientes de que este não é o sentido claro do texto. Tomado em seu contexto, o que temos aqui, o que temos diante de nós, é um relato realmente sutil da psicologia de relações interpessoais. Explicando. Por várias vezes, o judaísmo tem sido acusado por religiões não monoteístas de ser mais devotado à justiça do que ao amor. Nós vemos várias expressões religiosas, hoje expressões religiosas não monoteístas, dizendo que o judaísmo está focado muito no aspecto
judicial, de impor a justiça, sem muita evocação ou sem muita menção da misericórdia. Pois eu digo uma coisa, isso é totalmente falso, isso é totalmente errado, isso deriva de concepções embasadas, na verdade, num falso conceito, uma falsa ideia, num falso pressuposto, e geralmente deriva de pessoas ou de instituições ou de religiões que desconhecem realmente o espírito do judaísmo. Nós temos um ensino que eu particularmente acho maravilhoso em Avot de Rabi Natan, que diz o seguinte: quem é o maior herói? O maior herói é aquele que transforma um inimigo em amigo. Realmente é uma tarefa difícil, uma tarefa gigantesca, né? Você transformar um inimigo seu em amigo. Porém, o que a gente aprende disso é o que coloca a Torá realmente à parte, o que diferencia a Torá é que é o seu entendimento da psicologia do ódio. Se alguém nos faz mal, é natural que a gente se sinta lesado, é natural que a gente se sinta aborrecido, né? Afinal, nós fomos maltratados, nós fomos caluniados. Então, o que devemos fazer a fim de cumprir aquele mandamento de não odiar o seu irmão em seu coração, de não manter o ódio, de não alimentar o ódio em nosso coração? A resposta da Torá é: converse, desafie, proteste. 3 pontos. Converse, desafie e proteste. Pode ser que a outra parte teve um motivo para fazer o que fez, né? Primeiramente, e na conversa isso vai ser esclarecido, né? Se a pessoa teve realmente um motivo para causar algum prejuízo a nós. Ou pode ser então que ele estava realmente agindo por maldade, de forma maliciosa, e nesse caso então a nossa repreensão vai dar a ele a oportunidade, se ele desejar, né? Claro, de pedir desculpas. Devemos então perdoá-lo. Em ambos os casos, porém, falar francamente, né? Falar francamente, porque isso é sempre a melhor forma de restaurar um relacionamento quebrado. Mais uma vez encontramos aqui então um dos grandes lemas do judaísmo, da Torá em si. O poder da palavra para criar, né? Para manter e consertar relacionamentos. E o Rambam cita uma prova textual-chave. Nós conhecemos a história de Amnon, né? Que era um dos filhos do rei Davi, que estuprou a sua meia-irmã Tamar. Quando Absalom, o irmão de Tamar, soube desse episódio, a sua reação aparentemente foi serena, né? Absalom, seu irmão, disse a ela: por acaso Amnon, seu irmão, ficou com você? Né? E ele na sequência, ela admite aquilo, e ele na sequência diz: mantenha isso por agora, por enquanto, porque ele é teu irmão, não tome isso a sério. E Tamar então viveu na casa do seu irmão, Absalom, como uma mulher desolada. Porém, quando o rei Davi ouviu tudo isso, ele ficou furioso. Absalom nunca disse uma palavra a Amnon, seja de bem ou de mal. Ou seja, Absalom silenciou-se. As aparências, porém, enganam. Absalom é tudo menos perdão. Ele espera por 2 longos anos. E finalmente então convida Amnon para uma refeição festiva, para uma grande festa, no tempo da tosquia das ovelhas. E ele dá instruções então aos seus homens, dizendo: escutem, quando Amnon estiver embriagado pelo vinho, eu vos digo, derrubem-no e matem-no. E assim aconteceu. O silêncio de Absalom não era o silêncio do perdão. Muito pelo contrário. Não tinha nada a ver com o perdão. O fato de ele estar parado, silencioso, inerte, estático, sem dizer uma palavra, durante 2 anos sobre aquilo, não significava que ele tivesse perdoado Amnon. O silêncio dele era um silêncio de ódio, né?
E é o tipo de ódio dos quais Pierre Delaclos fala em Ligações Perigosas, quando ele escreveu aquela famosa frase: a vingança é um prato que se serve frio. E há um outro exemplo, na minha opinião, igualmente poderoso em Bereshit, no livro de Gênesis. Israel amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, porque ele tinha nascido para ele numa época de avançada idade. Então Jacob já estava bastante velho, Israel já estava bastante velho quando José nasceu. E aquele filho para ele era simplesmente tudo. E ele fez um manto ricamente ornamentado, nós sabemos a história, e presenteou o filho com aquele manto. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que qualquer um deles, eles passaram a odiá-lo. E não podiam, segundo a Torá, falar nenhuma palavra gentil com ele. Ou seja, aquele presente do pai foi a materialização daquilo que eles estavam já percebendo. Que Israel amava mais José, Yosef, do que qualquer um deles. E segundo a Torá, eles não podiam mais, a partir daquele momento, falar com ele palavra de gentileza. Velo yachlu dabro leshalom. Literalmente, eles não podiam mais falar com Yosef em termos de paz. E sobre isso, o Rabi Yonatan comenta: se eles tivessem sido capazes de sentar-se juntos como um grupo, eles talvez tivessem falado um com o outro e repreendido um ao outro, e acabariam então fazendo a paz entre eles. A tragédia do conflito é que ele impede que as pessoas conversem e ouçam um ao outro. Porque enquanto existirem argumentos, enquanto existirem justificativas para o rancor, não vai haver espaço para o diálogo. A falta de comunicação, então, é muitas vezes o prelúdio para a vingança. A lógica interna dos dois versos nessa porção, portanto, é o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, convenhamos, nem todos os vizinhos, nem todos os nossos próximos são adoráveis. Tem aqueles que, por inveja ou por maldade, nos fazem algum mal. Mas nem por isso ordena-se que se viva, então, como se nós fôssemos anjinhos, né? O anjo sem nenhuma das emoções que são naturais aos seres humanos. A ordem não é essa. Porém, o odiar é proibido. Então, nós estamos num dilema, né? Nós somos humanos com todas as suas emoções, com toda a sua carga emocional e emotiva. Sentimos isso, sentimos-nos mal quando alguém nos faz igualmente o mal. E, ao mesmo tempo, nós somos obrigados ou somos limitados pela Torá a não expressar ódio, a não guardar rancor. E o pior é que isso não pode ser falso, isso tem que ser verdadeiro. Não podemos guardar ódio nem rancor. É por isso que quando alguém faz algo errado, você deve enfrentar então esse malfeitor. Você deve dizer então os seus sentimentos de dor e de angústia. Você deve... pode ser então que de repente você tenha entendido mal, né, ou errado as intenções da outra parte. Pode ser que ele realmente queria lhe fazer algum mal, mas agora, de repente, confrontado com esta realidade, talvez não esperasse que você fosse falar com ele, né? Realmente a realidade do mal que ele causou pode vir então causar um arrependimento sincero do que ele fez. De repente, ocorre um arrependimento sincero. Se, entretanto, você não conseguir conversar sobre isso, há uma possibilidade real de que você vá guardar rancor. Então, se você realmente não consegue sequer tocar no assunto, é sinal que você já está guardando o rancor, já está guardando o ódio. E, com o passar do tempo, né, esse rancor, esse ódio pode dar vazão a um sentimento de vingança. No mesmo modelo como fez Absalão com relação a Amnon, seu irmão. O que é tão impressionante sobre a Torá é que tanto articula
o mais elevado dos altos ideais e ao mesmo tempo nos fala como seres humanos. Nós temos aqui a apresentação dos mais elevados ideais, mas ao mesmo tempo a Torá nos fala, ou fala a nós, sabendo e entendendo que somos seres humanos. Se nós fôssemos seres puramente espirituais, seria muito mais fácil amar um ao outro, né? Nós não teríamos esse tipo de sentimentos em relação ao ódio. Talvez fosse assim, mas nós não somos. Uma ética que nos manda amar os nossos inimigos sem qualquer indício de como estamos ou sem qualquer ideia de como faremos para conseguir isso, é simplesmente insuportável. Mas em vez disso, a Torá estabelece um programa bem realista. Sendo honestos um com o outro, falando sobre as coisas, nós podemos, na grande, imensa maioria das vezes, alcançar uma reconciliação. Talvez nem em 100% alcancemos essa reconciliação. Mas muitas vezes sim. Na maioria das vezes sim. E eu fico imaginando, e nós podemos também imaginar aqui, quanto angústia e quanto derramamento de sangue poderia ter sido evitado, quanta dor poderia ter sido evitada para a humanidade, né, se ela tivesse simplesmente atendido a um comando tão simples quanto esse. O maior tesouro da herança judaica para o mundo, que é a Sagrada Torá, é, portanto, a instrução que pode nos libertar dos sentimentos da raiva, do ressentimento e do ódio, especialmente ao lidar com relacionamentos íntimos. Literalmente, centenas de fontes de escritos judaicos ao longo dos tempos nos advertem que sustentar sentimentos de raiva é algo proibido, destrutivo e finalmente irracional. 3 pontos. Além de ser proibido, ele é proibido justamente porque causa destruição e porque finalmente nos coloca como seres irracionais. A injunção bíblica que é encontrada em Levítico 19, 17 a 19, você não deve odiar seu irmão em seu coração. Você não deve se vingar e você não deve guardar rancor. Então nós encontramos aqui 3 pontos importantes. Não odiar seu irmão, seu próximo, não se vingar e não guardar rancor. O Talmud observa o seguinte, que aquele que renuncia à vingança merece que Deus lhe perdoe todos os seus pecados. E ainda, Deus ama uma pessoa que não guarda rancor e que não insiste em sua devida medida. O Rambam vai além ainda, exigindo que uma pessoa limpe o mal do seu coração inteiramente, sem lembrar de mais nada. Um psicólogo contemporâneo parafraseia isto à sua maneira. O desafio de abandonar a raiva apresenta uma incrível oportunidade para o crescimento pessoal. E esse psicólogo, quando falou isso, ele não estava embasado em nenhum código ético, apenas na ciência que ele estudou. Então temos aqui uma confirmação científica, né, acerca de um simples mandamento. Mas será que isso significa que devemos ser vítimas passivas em face do abuso e da opressão? Claro que não, de forma alguma, de jeito nenhum. A mesma porção bíblica citada acima nos diz então que devemos enfrentar verbalmente alguém que tenha nos ofendido, ou seja, devemos confrontar essa pessoa. Confrontar no sentido de pedir explicações sobre o que está acontecendo e por que isso se processou, por que isso aconteceu, a fim de que a gente possa então limitar ou cercear o ódio devastador em nosso coração. Então isso deve ser feito de forma direta e enfaticamente, mas sem ódio e sem destruir o relacionamento. Da mesma forma, temos a obrigação de proteger a nós mesmos e não nos colocarmos numa posição vulnerável em que a infração possa ser repetida. Porque se chegarmos da maneira como chegarmos nessa pessoa, nós teremos resultado positivo ou talvez até aprofundemos ainda mais a ferida. Então é muito importante a abordagem, como chegar. Ao mesmo tempo, precisamos fazer isso sem falar com hostilidade, né? Sem tomar uma atitude que justifique a ação maliciosa contra nós. Por quê? Chegarmos de forma abrupta, de forma violenta, de forma grosseira, naturalmente que
seremos recebidos na exata medida. Temos que evitar aquilo que vai além da autoproteção, sem sentimentos indignos de vingança, e tampouco devemos entrar num retiro frio de desprezo crítico ou de silêncio prolongado, como Absalom fez, por exemplo, em relação a Amnon, porque isso só vai alimentar o ódio. Esse silêncio é perigoso. É o silêncio que alimenta o fogo do ódio. Muitos conselheiros, então, relatam um cenário familiar trágico que é recorrente. Ao longo dos anos, um homem manteve sentimentos de ódio à distância em relação a um parente. De repente, o parente morre e o amor do homem, longamente mascarado por um verniz de raiva, irrompe na consciência e este homem passa, então, a ter crises e a ser atormentado por remorsos e pela culpa. E ele fica imaginando em sua cabeça como foi que eu pude ter desperdiçado tanto tempo, todos esses anos, quando eu poderia ter tentado a reaproximação, a reconciliação. A filosofia judaica tradicional nos oferece alguma proteção contra tal tragédia. A Torá nos diz implicitamente: não acredito que você não possa perdoar. É sempre sua tarefa alcançar o perdão. Compreenda que a raiva e o ressentimento são sustentados por pensamentos irracionais. Se profundamente você examinar sua raiva, você vai identificar e corrigir essas distorções cognitivas. Há uma força em nós que emerge da nossa inclinação para o mal, cujo objetivo é minar e destruir as proximidades, destruir o que está à nossa volta. Esta força é a fonte desses pensamentos irracionais, pois a mesma centraliza-se em vários aspectos negativos da nossa individualidade e personalidade. O ódio é um estado desconfortável. O ódio é desconfortável. Não pode causar prazer. Não deve causar prazer. Se o nosso ódio, se a nossa raiva, a nossa ira nos causa prazer, há algo de muito errado com a nossa condição de ser humano. Todos precisam e sentem a necessidade de serem amados, jamais de serem odiados e de odiar. Considere, portanto, sempre a possibilidade de achegar-se a alguém com um espírito de perdão amoroso. Assim, você trará benefício para si mesmo, como também para todos à sua volta, harmonizando-se com o seu próximo